O estado de São Paulo bateu recorde nas últimas 24 horas, registrando 1.193 mortes por Covid-19. Cidades estão sem leitos suficientes para atender pacientes que precisam ser internados. E é sobre este cenário que eu converso agora com o infectologista do Hospital de Amor, o doutor Paulo de Tarso Oliveira e Castro. Oi, doutor, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Kalina, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar falando com vocês e a todos que nos ouvem. Bom, doutor, da mesma forma que a gente está enfrentando essa situação caótica, começamos a sexta-feira com a notícia de que o Brasil poderá produzir a própria vacina pelo Instituto Butantan. Pode-se considerar um respiro de alívio perante tanta angústia? Qual a importância de ter um imunizante 100% brasileiro? Felizmente, né, Kalina, hoje nós recebemos essa notícia, essa excelente notícia aí vinda do Butantan, mais uma, né, porque felizmente o Butantan tem trazido boas notícias para nós brasileiros, né, é o maior produtor de vacina hoje para o Brasil, e mais uma novidade aí, aliás, eu consideraria duas, né, porque nesta semana também eles aprovaram lá e vão desenvolver o estudo com o soro e com a vacina agora, né? Só que não é de imediato, ainda vão se iniciar os estudos aí de fase 1, fase 2 e fase 3, para que essa vacina provavelmente aí no ano que vem, ou no máximo em 2023, ela estará disponível para a população brasileira e, por que não, para a população do mundo todo. E segundo Dimas Covas, a fórmula dessa vacina é aquela tradicional, inclusive da vacina antigripe. Me chamou a atenção, doutor, usarem ovos de galinha para isso. Como é que funciona? Então é bastante interessante, essa já é uma técnica, né, que é usada há muito tempo para uma produção, uma série de vacinas. Você usa o embrião de galinha, né, o ovo de galinha, para crescimento do vírus. Você, a partir do crescimento da cultura do vírus, você vai isolar parte do vírus, algumas partículas, ou o vírus como um todo. Aí você pode inativá-lo ou atenuar aí a virulência dele ou a capacidade dele causar doença. No caso específico, agora, eles vão usar um outro vetor, né? Que é um outro vetor viral, que é um vetor que causa aí infecção em aves, não tem nenhum problema para causar infecção em humanos, que é parecida com a vacina da AstraZeneca, né, que eles usam o vetor de adenovírus. E aí esse vetor vai produzir a proteína spike do vírus coronavírus, vai ser injetado nos seres humanos para induzir a proteção, aí, a produção e proteção com os anticorpos que serão produzidos. Inclusive, Dimas Covas chegou a dizer que essa vacina também protegerá contra a P1, aquela variante de Manaus, né, doutor? Essa é uma das melhores notícias, né? Eles já testaram em laboratório, pelo que eu vi aí no comunicado deles, e ela atua também nessa cepa, né? Então, isso já é um alento para a gente. E, mais uma vez, né, nós precisamos ter muito cuidado, porque esse vírus está em constante mutação. Mas a medicina, né, vamos dizer, a ciência, está desenvolvendo estratégias, porque sabe que provavelmente essa doença veio para ficar e nós precisamos de todas as armas para combatê-la. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a fase emergencial do Plano São Paulo foi prorrogada. O novo ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, disse ser a favor do distanciamento social, reforçou o uso de máscara, mas não acredita no lockdown, até porque, segundo ele, a população não respeita. Qual a opinião do senhor a respeito do lockdown e de todas essas restrições impostas? Então, o que a gente vê na literatura e dos países que adotaram lockdown para evitar de chegar onde nós chegamos, ou que adotaram mesmo depois que, na situação que nós estamos atualmente, com o sistema de saúde completamente saturado, várias regiões do Brasil com 100% dos leitos de UTI ocupado, ele funciona, né? Então, aqui no Brasil se criou essa cultura, nós infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas, estamos falando desde março do ano passado que nós precisaríamos adotar medidas restritivas, sérias e com adesão da população para que a gente conseguisse evitar o caos que está acontecendo na saúde.
Então, eu sou favorável a medidas restritivas mais rigorosas para que a gente consiga, vamos dizer assim, evitar toda essa tragédia que nós estamos evitando, que nós estamos vivendo, perdão. Para você ter uma ideia, aqui na região de Barretos, que nós temos, não temos 20 municípios, uma população de cerca de 500 mil habitantes. Nós estamos com 100% dos leitos de UTI tomados, ocupados, e com a fila que está, em média, nessa semana, em torno de 30, 40 pacientes aguardando vaga para internação. Está realmente colapsado, doutor. O interior de São Paulo também está muito preocupante, toda a situação. E além de toda essa tragédia que a gente acompanha por conta da pandemia, alguns hospitais estão registrando também pacientes com doenças hepáticas por se automedicarem com o chamado kit Covid. Alguns precisam até de transplante de fígado. Independentemente do medicamento, doutor, da ideologia, qual o risco da automedicação? É um risco muito alto, viu, Kalina? Porque a hidroxicloroquina e a cloroquina, que já se provou não ser eficaz no combate ao coronavírus, ela também pode causar arritmia cardíaca. E a pessoa tomar sem ter uma avaliação cardiológica, o risco é alto. E ela pode desenvolver uma arritmia cardíaca que pode ser fatal. Agora, recentemente, apesar de todos os alertas feitos principalmente pela comunidade médica e de infectologistas, do risco de dar automedicação com a ivermectina, por exemplo, que é um remédio hepatotóxico, e já tem se noticiado aí de casos de insuficiência hepática aguda, fulminante, com necessidade de transplante hepático. A gente sabe de todo o receio da população, de todo o pavor em relação a se automedicar ou de se medicar mesmo com a prescrição médica, com receio de uma internação e de uma necessidade de internação em UTI e ventilação mecânica. O correto é procurar uma assistência médica adequada, evitar a automedicação, evitar o tratamento domiciliar com oxigênio. O oxigênio a gente deve administrar para casos agudos no ambiente hospitalar. Casos crônicos, para quem tem problema pulmonar crônico, eventualmente você recomenda o oxigênio domiciliar, mas é completamente diferente dessa situação de uma insuficiência respiratória pelo Covid. Muito bem, conversamos com o Dr. Paulo de Tarso Oliveira Castro, infectologista do Hospital de Amor. Doutor, brigadão pela entrevista, tenha um excelente fim de semana. Muito obrigado, igualmente a todos.